Muito boa noite a todos, galera. Como que vocês estão? Espero que esteja tudo em ordem. Faz tempo já que eu não faço live. Tenho andado com saudade de dar meus palpites. Hoje nem se eu quisesse fazer a live ia dar, porque eu já não opero mais utilizando o Profit. E o TradingView deu pau de manhã e eu, como vocês viram no vídeo anterior, acabei operando no XP Pro. Espetacular, né? Espero que vocês tenham gostado da aventura que eu passei. Mas por que eu tô falando... Por que eu tô com o gráfico do Ibov, né? E por que o título será de olho no Ibov? Porque nós somos traders, a maioria das pessoas que me acompanham são traders de futuro, né? Seja ali dólar ou índice, mais especificamente índice. E o nosso queridíssimo índice, ele deriva desse cara aqui, dos papéis que nele residem. E o que eu tenho acompanhado os traders falarem, os analistas melhor falarem sobre o índice é sobre uma possível queda e mais quedas e tudo mais. Olha, eu tenho uma seguinte visão, talvez seja igual ou tomara que traga algum conhecimento novo. Esse último pullback aqui da consolidação, que foi basicamente igual a esse, ele acaba de se repetir aqui. Nós temos aqui uma cauda, certo? Dá pra ver aqui uma cauda. Tá? E aí nós voltamos com os comprados e agora paramos em cima, cara. Então isso é um sinalzaço de compra pra mim. Sinalzaço de compra. Só que é de gráfico diário, então vamos pro 15 minutos. Só para analisar o que tem no 15 minutos. Então esse é o ponto. Ó, esse daqui é o ponto do diário. Supondo que o Ibov à vista fosse negociável, certo? Então, analisando que ele é um punhado de todas as outras ações aí, todas as ações que a gente acompanha, eu tenho basicamente dois cenários para esse cara. Tá? Na minha opinião, o que eu gostaria de estar passando para vocês nesse vídeo é o seguinte: tem muita confluência batendo aqui. Certo? Muita confluência batendo aqui. Então, colocar um alarme nessa região é interessante, mas também analisar que a gente deve vir para algum movimento entre amanhã, depois, sei lá, onde nós retestamos essa área aqui e aí sim virar uma compra. E o objetivo, no mínimo, vai ser esse cara, na minha opinião, no mínimo vai ser esse cara. Tá? Desculpa se a tela tá amarela, é por causa do Flux, tá? Mas no mínimo, então prestem atenção que prestem atenção não, a minha opinião, perdão. Ela é simples, mas pode ser que dê certo. Por quê? Porque está muito simétrico essa subidinha. Certo? Muito simétrico. Está muito parecido aqui os pullbacks. Certo? Aqui está respeitando bem o ABCD. Aqui está feio, né? Mas deve vir amanhã para uma quedinha na abertura ou abrir com gap. Se os futuros abrirem com gap, por exemplo, deve dar uma escorregadinha até a abertura dos papéis e tal, deve cair, mas essa região aqui, ela promete, certo? Ela promete, ela faz parte de um setup meu, embora já startado, né, que é este aqui, certo? Já startou, porque ele passa, ele rompe a minha linha de sinal, se fosse operável, e ele faz aqui um ABCD, junto com um ABCD alternado, acabou. E ainda mais tem este pullback aqui. Então, essa região realmente foi compra. Mas já aconteceu. Como é diário, eu não vejo problema nenhum em testar uma, até arriscar um pouquinho mais, voltar, passar amanhã a lateral para depois vir. Mas eu acredito que este movimento aqui é um movimento a ser replicado. Tá? Lógico que no 15 minutos fica feio, né? Porque tem vários pullbacks entre. Tá? Mas se a gente olhar, vamos ver o 240, certo? O 240 tá mais claro pra gente, onde a gente fez AB, perdão, a gente fez AB, certo? E agora tende a ser um CD. Então a minha opinião, só para dar um gás aqui do índice, a minha opinião é que ele deve realmente dar uma lateralizada, talvez amanhã, retestar esse ponto. E aí, cara, são não sei quantos pontos aqui. Deixa eu ver.
São 1960 pontos para serem replicados. Então esse cara aqui para ser replicado em algum momento, tá? Então cautela eu acho que seria legal. Acho não, sempre é legal cautela, né? Mas acho que essas mínimas aqui não serão tocadas, pelo menos não no momento. A gente deve vir para um pullback, tá? O único objetivo que ainda não foi, ou foi, deixa eu ver aqui. Basicamente foi. Então aqui, ó, esse cara já foi tocado, este cara já foi tocado. Então, dois pullbacks, um mais severo, outro menos, formaram a região aqui de, opa, se continua a tendência, a gente tende a fazer mais um movimento para cima. Tá, o meu alvo final é aqui no 112,8, é um ciclo que eu tenho 90.780. Mas eu acredito que por ser diário, a gente deva dar uma sacaneada aqui. Sacaneadinha aqui. Não sei como é que tá a média, vamos ver. A média está ali. Então deve dar uma sacaneada, certo? Deve dar uma sacaneada. Alvos para esse cara, a gente tem que ir lá para os 60 minutos, certo? E perceber que nós temos poucos alvos, né? Temos esse cara aqui, ele já foi, certo? Alcançado, mas tá brigando, porque ele rompe e já volta. Então, cautela. Parece-me consolidação, mas consolidação com um ótimo ponto de compra logo abaixo, certo? Mas que não deve vir tão cedo assim, tão rápido assim, certo? Tendo um objetivo primário aqui nessa região aqui, certo? Que foi o pivôzinho da baixa, tá? Tirando isso, porque a história que o preço faz aqui pra mim, ela é muito esquisita. Eu não tenho muita referência desse cara aqui. Talvez, vamos ver. Não chegou a bater. Então, essa subida foi a eleição foi o dia após a eleição do Bolsonaro. Foi essa subida aqui, eu acho, né? Não vou lembrar. Foi justamente essa subida. Deixa eu ver aqui. Exatamente, aqui foi o Ken do Bolsonaro. Depois a gente rompe e já volta. Olha, realmente eu acho que a gente deve romper esse topo. Mas antes de romper o topo, a gente deve fazer isso daqui. Certo? Deve vir beijar esse cara. Tá? E eu acho que uma bela mínima já está sendo traçada aqui. Acredito numa diminuição da volatilidade aqui, candles pequenos. E aí de repente em um dia, como o índice é craque de fazer, deve mandar um pirulão aqui. Minha opinião. Certo? Minha opinião. Porque na eleição do Bolsonaro nós tivemos aqui um super hype, aí rompemos o fundo aqui, ó. Mas esses caras voltaram e até foram um pouquinho a mais. Até foram um candle, um dia a mais aqui, ó. Aí depois 2 dias a mais, né? Aí depois tomaram, legal. No que tomaram, vieram aqui, do jeito que eu analiso, vieram para este cara aqui. Opa. Vieram para este cara aqui, já tocado, aonde o preço está no momento. E também teve o dia da especulação, que eu também vou contar, que é todo esse pullback a partir do topo aqui. Tá dando aqui, ó. Então essa é a região de compra no diário. Vou usar aqui, ó, essa aqui, ó, 84.000, 85.500 alguma coisa. Para quê? Se for tendência, deve repetir esse cara para cima aqui, tá? Então só sem câmera, sem nada, só um pitaco para de repente, se vocês, né, vamos lá pro índice, né? Acho que tem muita gente com dúvida, inclusive. Vou ser bem franco com vocês, amanhã não deve ser um dos dias mais fáceis do índice, não. Certo? Não deve ser um dos dias mais fáceis, porque tem várias historinhas aqui mal contadas, digamos assim, tá? Mas, por exemplo, o índice, ele deixou muito claro que o 540 como suporte, muito claro, 540 ao 580, certo? Então, para mim, ele trabalhando acima dessa região aqui é comprado,
tá? Ele, infelizmente, fechou já muito próximo desse cara. Não, muito próximo não, fechou nele. Então, aparenta abrir amanhã em gap de alta. Ah, não. Falando bobagem, cara, desculpa. Fechou. Não fechou nada acima. Não sei se os dados do TradingView estão corretos. Até peço perdão. Mas se tiver corretos, eu vejo aqui, de novo, ponto de compra. De novo. Então, se de repente nós abrimos o mercado e ele ficar balançando aqui, eu acho que na abertura dos papéis ele vai dar uma caída. Só que dessa vez, se tudo der certo, a gente vai pegar uma puta de uma onda, que é a onda do diário. Então vai vir assim, certo? Porque aqui já deu sinal de linha de tendência, já rompeu a linha de tendência. A gente só está esperando aparecer os caras para comprar, basicamente. E aqui no intraday eu tenho 925 com região de alvo, depois o 305 e depois reteste das máximas. Tá certo, galera? Então para mim o divisor de águas é região aqui dos 540, 580, podendo até ir aos 485, né? Lembrando que uma análise bem legal hoje foi o fato de que nós viemos para um pullback perfeito aqui. Então foi perfeito no 385. Então se você acompanha, se você consumiu aí o Fibonacci Trading, você vai ter a possibilidade total de saber como operar um ciclo desse, né? Foi muito simples de se ver, certo? Mas tem que ter um pouco de prática. E aqui deu muito certo, tá? E amanhã ele já deve abrir ou no alvo para se comprar de vez, ou ele, na minha opinião, deve manter aqui uma consolidaçãozinha para chegar no fim ou na abertura dos papéis nessa região que deve ser a região crítica, se der oportunidade. Se não, ficamos para uma próxima. Se ele abrir em queda, se ele abrir abaixo dessa região, aí realmente vou esperar bastante coisa acontecer. Bastante coisa acontecer mesmo, porque ele também pode muito bem fazer A, B, C, D. Só acredito nesse cara se o preço ficar abaixo da região dos 500. Beleza, galera? Um breve vídeo aqui, só um heads up. De repente vocês também têm um insight, blá blá blá. Deixem nos comentários. Sempre muito bom conversar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.